sempre um prazer imenso redobrar ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Como você sabe, é um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e alma. E o programa de hoje, ele vai falar sobre dois temas que são relevantes para a nossa vida. Nós vamos falar de dinheiro. Será que o dinheiro escolhe o seu destino? Será que ele escolhe aonde ele quer aportar? E nós vamos ver também uma outra forma de viver a vida sobre rodas para nós da geração 50 a mais. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. E a nossa sala de visitas hoje está feminina e florida. Eu recebo com toda a sua intensidade a consteladora familiar Cláudia Fortuna. Muito boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Me sinto muito bem acolhida aqui e de bem com a vida. Ainda bem, porque a nossa sala de visitas aqui dentro e exalando também esta vontade de que a vida seja celebrada. E celebramos também a visita a primeira vez, né, Maria Hélida Machado, que tu vem ao De Bem com a Vida? Primeira vez, é um prazer estar aqui. Cris, boa noite para ti, boa noite a todos que estão conosco. Estamos aí, de bem com a vida. Que maravilha! E nesse clima de estar de bem com a vida, eu pergunto a Cláudia Fortuna, nossa consteladora familiar, por que, explique por que o dinheiro escolhe alguns bolsos e foge de outros? Bom, eu tenho muito para falar sobre isso. Achei aqui você aí do outro lado. Então, olha só. Vamos imaginar que nós temos um ganho. Não vou falar em salário, porque tem gente que não tem salário, mas vamos falar em ganho. Então, está aqui o ganho. Se os meus antepassados saíram daqui devendo, isso abre nessa estradinha uns buraquinhos, tá? Quando eu vou navegando ou trilhando, como, né, a nossa amiga aqui vai falar, o que vai acontecer? Eu vou ter altos e baixos, certo? Porque eu ainda estou pagando coisas que nem são minhas. Então, mas a dívida não é minha e eu é que vou carregar esse fardo. Cris, nós somos de uma família, de um clã, exatamente para que juntos nós possamos fazer mais. O que eu preciso fazer na prática? Vou dar aqui uma dica de ouro prática. O que eu preciso fazer na prática para que eu tape esses buracos? Primeiro, que eu reconheça que eles existam. É necessário que eu saiba, olha, eu trabalho, meu dinheiro não fica. E não só não fica, como ainda some. A pessoa é assaltada, a pessoa perde o celular, quebra o óculos, precisa trocar de óculos, precisa fazer um dente, um tratamento de canal. Por que tanta coisa só comigo? Porque às vezes nós estamos pagando essas dívidas que não são nossas. Então, quando eu reconheço, epa, tem coisas aqui que eu estou carregando que não são minhas. O que eu posso fazer, Cris? O que pode fazer? É uma coisa muito importante. A postura indica para o universo algo. Eu tenho que dizer, ok, eu reconheço que essas dívidas podem não ser só minhas. Começo por aí. Depois, o que eu faço? Eu tenho que ter intenção de pagar. Mas, Cláudia, tem coisa que é milionária. Ah, bom. Mas a intenção, eu posso juntar 10 centavos e ter a intenção de pagar. Quando eu tenho intenção de pagar, o universo reconhece que eu tenho essa intenção e ele começa a conspirar para que eu pague. Cláudia, esse assunto é muito importante. Eu tenho certeza que os meus amigos e as minhas amigas estão super ligados. Tu falaste assim que acontecem imprevistos. Então,
enfim, situações que a gente precisa desembolsar. E essa questão desta dívida ancestral, ela também tem a ver quando a pessoa trabalha, a pessoa faz força, faz hora extra e o dinheiro não alcança o fim do mês, também tem a ver com isso? Vamos imaginar assim, ó. Vou falar de um tratamento de canal que todo mundo sabe que é algo, né, bem complicadinho deste ponto de vista financeiro. O que acontece? Talvez algum familiar ficou devendo para alguém da família daquele dentista. Olha, E aí esse dinheiro precisa chegar lá de alguma forma. Às vezes, nós somos compelidos a ter situações difíceis, porque eu não gosto de chamar de problema. Problema para mim é em matemática, e todo problema tem solução. Mas situações difíceis, nós precisamos enfrentar. Quando eu tenho uma situação difícil, como um dente, às vezes eu preciso ir lá falar com aquele dentista. Sabe lá se aquele dentista não precisa de uma palavra minha? De um sorriso? Nós somos pouco generosos, às vezes, com o nosso sorriso. E aí dá uma complicação no dente, porque depois a gente fica, ai, olha que lindo. Porque a gente, às vezes, se esquece até de sorrir. Ninguém é tão pobre que não tem um sorriso para dar. e essa situação, vou insistir, Cláudia, dos imprevistos, eu acho que a minha amiga entenderam. Mas assim, quando tu trabalha e o dinheiro não alcança no fim do mês. Bom, Cris, precisa ver se está trabalhando do jeito certo, da coisa certa, se aquilo tem um propósito maior ou é simplesmente trabalhar para trocar figurinha. O que está acontecendo com essa economia? Vamos supor assim, a pessoa pegou o rumo errado, aprendeu a gastar mais do que ganha. Ela vai precisar fazer o caminho de volta para casa. Ela vai precisar... Toda riqueza ela é pautada num fundamento: gastar menos do que ganha. Eu acho até que eu já comentei isso, e se eu não comentei aqui, vou comentar. Quem é mais rico? Quem ganha 10 mil ou quem ganha 1.000? Não se trata disso. Não é sobre isso. É mais rico aquele que gasta menos do que ganha. Se o de 1.000 gasta 900, ele é mais rico do que o que ganha 10 mil e gasta 11. Ele é muito mais rico. Então, Cris, nós precisamos ajustar o nosso orçamento para que eu gaste menos ou, no máximo, o que eu ganho. Por que menos? Porque eu sempre preciso deixar um pouco para a igreja e para necessidades. Para surpresas que possam surgir. Para que a surpresa possa não trazer tanto desgosto. Porque muitas pessoas se apegam, ai, justo agora que eu ganhei R$1.000 a mais, me aparece isso. E eu fico pensando, justo agora? Mas que universo bem generoso que trouxe esse dinheiro a mais para te ter isso, para fazer frente àquilo. E, Cláudia, como que a constelação familiar pode ajudar a terminar com o mito da madrasta do dinheiro? Bom, eu sempre sugiro que seja feito um trabalho específico para prosperidade, porque prosperidade é um item muito importante. Eu não estou falando de dinheiro, porque prosperidade vai muito além do dinheiro. Com certeza. Né? Então vamos falar de prosperidade. O que acontece com a prosperidade? Nós temos dentro da constelação algumas ferramentas e dispositivos que a gente pode olhar para o que impede essa prosperidade. Então nós vamos ver essa estrada esburacada, nós vamos agradecer esses antepassados, nós vamos reverenciar, nós vamos fazer um movimento e talvez isso seja o suficiente. Ok. Agora, no dia 8 de agosto, é um dia muito importante do ponto de vista de prosperidade, porque 8 de 8 é um portal, muita gente vai chamar de portal, e muitas empresas fazem grandes promoções nesses portais, que é 8 de 8, 9 de 9, 1 de 1, são grandes portais. O que é um portal? Portal é uma situação em que eu consigo atravessar
uma barreira. Então vamos pensar numa porta. Uma porta é uma máquina de atravessar a parede. Está ali a parede, com a porta está ali a parede, eu não passo, mas a porta eu consigo abrir e ir para o outro lado. Então, num portal de prosperidade, é importante fazer algo para se alinhar com a prosperidade. E aí, neste 8 de 8, nós vamos ter um grande evento que é chamado de alinhamento de 8 de 8. Então, fica o convite, né? Fica o Aqui, nós vamos convite. deixar o Instagram da Cláudia Constelar. Se você tiver interesse em saber mais, liga, porque a Cláudia é aquela que responde. E responde também a experiência de contratar pessoas da geração 50 mais, a experiência que transforma. Faça esse teste. A pessoa com experiência, com idade, ela tem sabedoria. E eu lhe afirmo que os desafios, relacionamentos e encantamento ao cliente são entregas que a geração 50 a mais pode trazer. E entrega que também pode ser bastante agradável é conferir o nosso recado comercial. Voltamos em seguidinha para falar sobre a vida sobre rodas. Voltamos com De Bem com a Vida, aquele programa que traz você para a nossa sala de visitas e vamos trabalhar o seu melhor estar. Quero mandar um abraço muito especial, muito carinhoso aos apoiadores do programa, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Também a arte de fazer delícias, quer fazer um evento, um banquete, uma janta, uma formatura, casamento e quer ter a certeza que este evento será top, será show? A arte de fazer delícias. De passeio, moda em todos os sentidos. Está em dúvida, saber o que vestir, um look, quer visitar a família ou fazer passeios de motorhome, não sabe o que vestir? Liga para De Passeio. As gurias ali vão lhe dar uma dica valiosíssima. Editora Coralina. Os melhores livros que combinam com o seu momento, você encontra nas obras que tem o selo Coralina. E também Casa de Escriba. Está pensando em escrever um livro, aumentar o seu valor no mercado, ganhar notoriedade, deixar um legado para a vida? Casa de Escriba. Mas eu falei sobre vida sobre rodas, viver num motorhome. Você pensa que isso é só para jovem? Nada disso. A Maria Hélida é um exemplo vivo e inspirador de como a gente pode ter, né, Cláudia, um novo conceito de vida. Imagina viver num motorhome, quantos metros? 8 metros quadrados. 8 metros quadrados. E ali ela tem tudo o que precisa, ela e o seu esposo que está acompanhando, aí está acompanhando. É uma vida diferente, Maria Hélida. É uma vida diferente, porque a gente tem muitas adaptações a serem feitas, mas isso tudo é possível, e no envelhecimento a gente já aprendeu muita coisa, né, Cris? Então a gente aprende também rapidamente a se adaptar a essa vida. Inclusive trilhando a vida. A Maria Hélida, ela é mestra em enfermagem, especialista em saúde pública e também é escritora e nos presenteou com uma obra que chama Trilhando Vida. O que te levou a escrever e lançar esse livro? Tu sabes, Cris, que a nossa vida ela se transformou muito, não é? Então, assim, passada a nossa vida numa casa grande, com muitos utensílios, com muitos acúmulos, e aí veio a fase da aposentadoria, então essa passagem fez assim para nós, provocou uma reflexão muito grande, não é? Então essa opção por viver na estrada foi muito cheia de novidades, muitas transformações, e eu gosto muito de escrever. Eu já na minha vida profissional eu já escrevia.
Então, eu me atrevi a entrar no mundo da literatura e relatar aqui no meu livro, Trilhando Vida, através de crônicas, passagens, encontros com pessoas, reflexões sobre essa vida viajante, a vida na nossa casinha, nós chamamos a nossa casinha. Nós temos a Casa Grande, que é aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, mas nós voltamos a ela muito raramente. Nós vivemos praticamente na estrada, na nossa casinha. E essa transformação da vida é que me provocou. Eram tantos encontros, tantas coisas, tantas reflexões, tantas mudanças na vida, e eu fui escrevendo. Eu tenho o hábito, Cris, de escrever a lápis num caderno. Então, eu fazia anotações, e aquilo tudo vindo muito assim, borbulhando na minha cabeça, e aí gerou o livro Trilhando Vida, que é o nome da nossa casinha. Cláudia, tu já te imaginou vivendo num motorhome? Claro! 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 Diz ela. Acho maravilhoso! Porque o estritamente necessário, ele te dá muito mais espaço mental. É ou não é? Com certeza, muito mais reflexão, muito menos atividades domésticas. E tu pode te concentrar no que é essencial e bonito na vida. E por que vocês decidiram viver na casinha? Tu sabes, Cris, que foi no momento de reflexão durante a pandemia. Eu acho que todo mundo fez reflexões importantes naquele momento. Nós idosos, o nosso processo de aposentadoria em andamento, Gilberto já estava aposentado e eu ainda em processo, confinados em casa, só nós dois, não é? Eu trabalhando em home office, assim, trabalhando muito intensamente, como eu trabalho com tutoria, sou professora de saúde pública, na minha tela, todos os dias, os meus residentes, os alunos, assim, num universo de muito sofrimento, de muita morte em função da Covid. Então, aquele nosso momento de vida foi que gerou, assim, uma vontade que provocou em nós o desejo de transformar, de sair, de viver mais em movimento, porque nós estávamos num momento de muita tristeza, nós perdemos pessoas muito queridas, muito próximas, e naquele momento de o que nós vamos fazer daqui para frente, nós não vamos ficar aqui nesse espaço grande, de uma vida estática. Nós sabemos, nós idosos sabemos que cada vez a gente convive menos, cada vez a gente sai menos, cada vez a gente recebe menos visitas. Então isso é natural do ciclo da vida, não é? Os nossos filhos, nossos netos, todos têm as suas atividades e sempre cheio de compromissos, agenda cheia, não é? E nós em casa. Então, nesse contexto de reflexão é que surgiu a ideia. Nós gostamos, o Gilberto é especialista em acampamento. Mas tem um anteparo. Lá, quando nós éramos muito mais jovens, não é? Hoje eu não me imagino numa barraca, como fizemos muitas vezes, né? Então, a vida viajante, viajamos muito também, de férias viajamos bastante, eu viajei muito a trabalho, viajei pelo Rio Grande do Sul, Brasil, sim, fora do Brasil, então assim, vida viajante já fazia parte de nós. E aí vocês decidiram então viver mais na casinha, e quem quiser adquirir, ter esses momentos, trilha a vida, como consegue adquirir o livro? Eu conto aqui que Trilhando Vida é um nome de um projeto de vida, não é? Que nós colocamos na nossa casinha, colocamos no motorhome. O nosso Instagram é @trilhando_vida. Nós vamos colocar aqui. Isso. Então, e a comercialização é só por lá, Cris, então, porque é uma produção independente. Então, assim, eles vivem de forma independente, o Gilberto e a Maria Hélida, e o livro também. Vale a pena conferir agora nesses dias frios, tomando um cafezinho, um chimarrão e saboreando as crônicas da Maria Hélida. Muito obrigada, Maria Hélida. Foi um prazer te receber. Na próxima oportunidade, nós vamos chamar o Gilberto para que o casal fale um pouquinho mais sobre Trilhando a Vida. Voltamos em seguidinha depois do comercial.
Seguimos no De Bem com a Vida, que no primeiro bloco falou sobre a aventura da vida em 4 rodas e o livro Trilhando Vidas, que vale a pena você conferir. Falamos também com a nossa consteladora familiar, Cláudia Fortuna, que o dinheiro sabe exatamente para que o bolso ir e por quê. Se tem dúvida e acha que o dinheiro está fugindo de você, liga para ela, manda mensagem, eu garanto que ela responde: Ô Cláudia, o dinheiro foge de mim. Ela vai te dar uma orientação. E agora recebemos no segundo bloco o nosso colunista em saúde, doutor Antônio de Bortoli. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Sabe que eu fiquei encantada com os comentários que as nossas amigas fizeram a respeito da sua última participação falando de depressão. Eu até lhe mandei alguns, né? E eu sinto falta de homens escrevendo e manifestando. Sabe, Cláudia? As mulheres mandam recado, fazem perguntas e os homens são calados. Por quê? Vão ser muito bem recebidos pela nossa produtora, Fernanda. Se você tem alguma dúvida, precisa de um esclarecimento, nós, você e eu. Então, para com essa vergonha, essa dúvida. Não, está com dúvida, fala, dentro do possível a gente responde. Sempre lembrando que o doutor Antônio é graduado em biomedicina, mestre em medicina tradicional chinesa e especialista em oncologia. Doutor, por que tem aumentado tanto o número de cânceres no Brasil e no mundo? Qual a principal razão? Por que dessa desgraceira? Boa pergunta. Por quê? Não se sabe. Não se sabe. Estatisticamente vem aumentando, mas alguns estudos atribuem a melhora nos exames, que se detecta mais hoje. Tem a teoria da conspiração, que é por causa das picadinhas. Eu atribuo a alimentação. Alimentação. E trilhando este caminho, que pessoas, ou melhor, que alimentação estaria abrindo a porta desta doença? O que a gente não deveria ou não deve comer? Bom, quem me conhece sabe, o principal é o açúcar. O açúcar é um vilão. Põe aí isso na sua cabeça. O açúcar. É o que eu mais escuto na clínica. Como é que eu vou viver sem comer o açúcar? Qual é a alegria da vida? A vida tem mais alegria do que açúcar. Ou antes da invenção do açúcar, as pessoas eram sofredoras e tristes. E tem tanta coisa linda que passa longe do açúcar, né, doutor Antônio de Bortoli? Até me chamou a atenção uma coisa que hoje eu ainda estava lendo um estudo, que tem um hospital psiquiátrico que fizeram um estudo que os loucos, esquizofrênicos, não fazem câncer. Olha! E qual é essa relação? Segundo o estudo ali, até a pessoa que... Não tem estresse? Não, o médico perguntou para o professor deles por que eles não fazem, porque já são loucos, né? Já é suficiente. já tem uma carga que carregam, então. Não, e a conclusão que chegaram é que eles não carregam culpa. É o estresse, né? Não deixa de ser. A culpa, eu sempre falo no pessoal que, deixando de lado todo o aspecto da biomedicina, do mecanismo do câncer, etc., a parte biológica, né? Existe sempre um componente que se estuda muito na medicina oriental, que é a emoção. A emoção é fundamental para o desenvolvimento dele. Então, normalmente, Cris, falando aqui, normalmente, a pessoa que faz um câncer, ela não tem contato com a própria raiva que carrega dentro dela. E a raiva que eu me refiro aqui não é a raiva que tu sente porque tu chutou o canto do móvel com o dedinho lá.
é aquele sentimento cultivado durante anos e anos e anos. Aquilo vai envenenando, envenenando, envenenando. E o nosso corpo é uma coisa maravilhosa, uma criação divina maravilhosa, porque ele é resiliente, ele recebe os choques, os venenos, ele vai processando, processando, mas ele tem um limite. E um belo dia tu cruza o limite biológico e aí se manifesta a doença. Então, Os... em resumo, assim, as pessoas, mas de uma hora para outra, não. Não foi de Câncer uma hora. não foi de uma hora para outra. 15 anos, 20 anos cultivando ele, até que um belo dia ele se manifesta. E, doutor Antônio, nesse último minuto, assim como a gente tem uma trilha fazendo uma homenagem a Maria Hélida de fazer a doença, a gente tem uma trilha na medicina chinesa para desfazer a doença? Sim, uma regra que nós usamos é você levou um tempo para adoecer e vai levar um tempo para ficar curado. Então não existe essa cura milagrosa assim que Mas existe essa trilha de volta à saúde? Existe. Às vezes não dá tempo, né? Às Sim. vezes já chegou tarde demais. Mas que ela existe, existe. O problema é tu querer trilhar ela. Normalmente nós queremos um milagre da ciência, né? Não existe milagre. Fui lá, fiz 4, 5 sessões de quimio e estou curado. Não é assim. Está resolvido o meu problema. Não tive que mudar hábito nenhum, não tive que resolver nada. Segue o baile. Paguei, pronto. E uma palavra-chave da medicina tradicional chinesa para resgatar a saúde? A primeira coisa é reconhecer que tu carrega essa raiva. Cláudia, tu está fazendo assim com a cabeça? Eu estou fazendo assim porque eu vejo uma semelhança com o que eu falei a respeito dos buracos da nossa estrada na prosperidade. Primeiro eu tenho que saber que eles existem. E então eu fico muito sensibilizada com essa fala dele, porque eu entendo profundamente o que ele quer dizer. Doutor Antônio, o que a gente, desse último minuto, o que a gente deve fazer à luz da medicina chinesa para não viver em raiva? Boa pergunta. Aqui nós fazemos boas perguntas. É muito bom, uma atrás da outra, uma melhor que a outra. A primeira coisa é olhar no espelho e dizer, aquele cara que aparece ali está carregando muita raiva dentro dele. Normalmente nós negamos, é o outro, sempre é o outro. Eu sempre falo para o pessoal da constelação, sempre é na família do outro que tem ladrão, que tem assassino. É na do outro, sempre é na família, nunca na minha. E a raiva sempre é o outro que tem, eu não. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, fica o convite de você se olhar no espelho e se amar e sorrir. E sorria, porque essas informações exclusivas, inéditas e corajosas você só encontra no De Bem com a Vida. Muito obrigado, doutor Antônio. Cláudia Fortuna, é uma fortuna tê-la conosco. E a você que está conosco, um final de semana glorioso, sorrindo. E pare para perceber que a vida é bela. Um grande abraço.